Então, vamos falar agora do exemplo real de uma operação normal, ou seja, uma operação de swing trade. Eu peguei algumas notas de corretagem aqui, tá? Eu vou pedir para o editor colocar aqui do lado para vocês irem acompanhando. Então, primeira operação, tá? Exemplo 1. Exemplo 1 é swing trade. Eu não vou ficar falando swing trade, etc, tá, primos? Mas é swing trade, tá? Então, primeira operação. A gente está falando aqui, então, do dia 28 do 1. 28 do 1. Nessa nota de corretagem, a gente comprou 100 ações de Vale a 44,15. Tá bom? Então, a gente pagou 4.415, ok? E a gente tem que somar agora todas as despesas que a gente teve. Todas as despesas. Então, a gente pagou isso daqui no total, por ela, e a gente tem agora que somar taxa de liquidação, 1,21. Aí a gente teve emolumentos, 0,19. Aí a gente teve a taxa de clearing, seria a corretagem, R$ 9,00. Aí a gente teve o ISS, 0,86. Ou seja, a gente tem que tomar cuidado com o conceito das coisas. A gente não tem que olhar para o preço pago apenas. A gente tem que olhar para o nosso custo de aquisição. E o nosso custo de aquisição, ele está ali embaixo na nota em líquido para 31 de 1 de 2019. Ou seja, é o valor que vai ter o débito. Esse valor é o valor de 4.426,26, tá? Isso daqui é o nosso custo de aquisição. Ok? Essa foi a nossa primeira operação aqui em Vale. No dia 30 do 1, no dia 30 do 1, a gente comprou aqui mais 100 ações de Vale. Quanto que a gente pagou? 45,29. Se a gente fosse somar todos os custos de novo, que eu não vou colocar aqui, você teria a taxa de liquidação de 1,24, você teria os emolumentos em 0,20, você teria basicamente isso, né? Então você teria aqui uma soma total de 4.530,44. E o que vocês podem reparar aqui? Vocês podem reparar que, como são operações de compra, eu não tive um valor que ficou retido sobre o volume total, porque geralmente deve ficar retido sobre operações de venda. Então, aqui é o meu custo de aquisição também. No total, eu tenho então o quê? Eu tenho 200 ações de Vale na carteira, tá? Aí, no dia 26 do 2, quase um mês depois, a gente tem uma operação aqui em que a gente vendeu, né? A gente fez duas operações de venda de 100 Vale, mas eu vou consolidar em uma só. Então eu vendi 200 Vale ao preço de 47,12. Certo? 47,12. Ou seja, aqui eu tive então um preço de venda de R$ 9.424. 200 vezes 47,12 dá R$ 9.424. Só que seria muito simples se essa nota fosse só a venda de 200 Vale. Só que, como eu tenho outras operações aqui no meio, eu tenho Fleury, por exemplo, eu tenho aqui 1, 2, 3, eu tenho 4 compras de Fleury, ou seja, 500 ações de Fleury sendo compradas. Como que eu faço para saber dessa taxa de liquidação que é 5,37, quanto representa sobre a operação de Vale e não a de Fleury? Como que eu faço para saber esses emolumentos 0,78, quanto representa de Vale? Então o que eu vou ter que fazer aqui? Vou ter que fazer uma proporção. Então, o volume de Fleury foi
de uma compra de R$10.115, ok? Isso daqui foi Fleury. O volume de Vale foi de 9.424, ok? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso ver quanto cada negociação minha representa em termos percentuais para que eu saiba ponderar quanto do meu custo é referente a cada operação. Por exemplo, Fleury. Fleury a gente comprou aqui 100 ações a 20,23, depois 100 ações a 20,23, 100 ações a 20,23 e 200 ações a 20,23. Eu vou pegar esse volume total. Esse volume total é esse daqui, ó, dá 10.115. Se você for pegar a Vale, o volume total dela é 9.424. Então você tem um volume total de 19.539, ok? Quanto que Vale representa desse volume total? Representa 48,23%. Ou seja, ali do lado, quando a gente vê taxa de liquidação, 5,37, como que eu faço para saber quanto dessa taxa de liquidação representa em relação à operação da Vale? É só eu pegar esse 5,37 e aplicar os 48,23. Então vamos fazer isso. Então vamos colocar aqui, você vai ter 2,58 referente a Vale. Aí a gente vai colocar 78 centavos de emolumento. Quanto que representa 48% disso? Representa 0,37. O que a gente tem que tomar de cuidado aqui? A gente tem que tomar de cuidado que aqui eu não vou somar esse valor ao meu valor de venda. Por quê? Porque eu vendi por 9.424. Só que eu tive custos, então eu tive que pagar por isso. Sai dinheiro. Então, na verdade, né, eu vendi por 9.424 menos esse valor aqui. Tá? Então eu vendi por 9.424 menos 2,58 menos 37 centavos. Então, na verdade, o valor que eu vou colocar aqui será 9.421,00. Tá bom? O que eu vou fazer agora? Bom, eu vou ver quanto que é o meu custo de aquisição, quanto que é o meu custo de aquisição 1 mais o meu custo de aquisição 2, né? Eu vou ter um valor. Então, o meu custo aqui vai ser de 8.956,70. Tá bom? Quanto que é o meu custo de venda? Meu custo de venda é 9.421. E o meu resultado, então, ele é 9.421 menos 8.956,70. Logo, me sobra um resultado de 464,30. Esse é o meu resultado. Beleza, esse foi o meu resultado da operação de Vale no Swing Trade. Agora, quanto que eu pago de imposto? Eu pago 15%, certo? Eu pago 15% disso. Quanto que representa 15% desse valor? Vai representar R$ 69,64. R$ 69,64. Esse é o valor que eu vou pagar, então, na DARF? Esse não é o valor que eu vou pagar na DARF. O valor que eu vou pagar na DARF é esse, menos o que já foi retido. E o que já foi retido? É só a gente ver aqui na nota de operações, na IRRF. Ó. Então, veja, eu precisava pagar R$ 69,64 de imposto. Mas a corretora já reteve para mim 47 centavos. Logo, quanto que eu tenho que pagar de imposto? Eu tenho que pagar R$ 69,17. Esse é o valor que eu preciso pagar. Esse é o valor. Agora, aqui entra um grande ponto. Eu vendi mais que R$20 mil no mês? Depende. Se essa foi a minha única operação, eu não vendi. Se eu vendi, então, só esse valor,
ou seja, 200 ações de Vale, só vendi 9.424, eu não preciso pagar imposto de renda, porque quando eu vendo menos de 20 mil, eu sou isento, tá? Então eu não precisaria pagar imposto. Mas não é por isso que eu não precisaria lançar na minha declaração anual, tá bom? Agora, se eu vendi mais do que 20 mil no mês, aí eu vou ter que imprimir uma DARF e eu vou pagar esse valor aqui. Aí eu teria que pagar, tá? Mas deixa eu te mostrar como você faz para lançar esse lucro que você teve na sua declaração anual. Então, vem cá. Então, o que eu precisaria fazer? Poxa, se eu não precisasse pagar imposto porque eu vendi menos de 20 mil, eu viria aqui em rendimentos isentos e não tributáveis, eu iria clicar em novo, eu iria clicar no tipo de rendimento, então eu ia chegar aqui no número 20, você procura, você tem a descrição de cada um, é muito simples, então o 20 é ganhos líquidos em operações no mercado à vista de ações, negociadas em bolsa de valores nas alienações, realizadas até 20 mil reais em cada mês para o conjunto de ações. É isso que eu quero. Vou colocar aqui titular, ok? Tem o beneficiário, sou eu mesmo, e aí eu vou preencher o valor. Qual o valor que eu vou preencher? Vou preencher esse valor aqui, ó. Vou preencher o meu lucro. Ele não é tributável para mim, tá? Então eu vou colocar aqui 464,30. Ok. E pronto, você fez o seu trabalho direitinho. É isso que você precisa ter em mente, tá bom? E agora eu vou mostrar para vocês um caso em que eu vou pegar uma operação real de day trade e vou pagar um imposto sobre isso e vou imprimir uma DARF para pagar e mostrar para vocês como que funciona.